Oi galera! Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o processo de admissão em universidades fora do país. Então, para quem quer sair do país estudando, eu vou dar um pouquinho do meu depoimento aqui. Eu não morei no mundo inteiro, só mudei pro Canadá e pros Estados Unidos. Então eu vou falar mais ou menos sobre essa minha experiência, né? Eu não tenho como dar informação, por exemplo, de como é estudar no Japão, né? Então, todas as minhas indicações aqui, elas são baseadas numa realidade da qual eu vivi, e não outras que eu não pesquiso, eu não dou consultoria nem nada, né? Quem tá vendo esse vídeo e é regular no meu canal sabe da minha história, me conhece, mas vai que você tá passando por aqui, então só pra deixar claro que esse é um vídeo informativo baseado na minha experiência. Ok? Então, a primeira coisa para qualquer pessoa que queira estudar fora, ou melhor, eu vou repetir a palavra morar fora, né? É aprender a língua do local, né? Pelo menos a língua do curso que você vai fazer. Vou deixar aqui, ou aqui, nunca sei, um vídeo que eu fiz só sobre a importância de aprender a língua. Esse vídeo eu fiz aqui mesmo hoje, então ele tá fresquinho na minha cabeça, mas eu quis dividir até pra não perder muito tempo nesse daqui. Quem quiser saber os detalhes dessas minhas opiniões, tá aí o outro vídeo. Mas enfim, aprender a língua parece óbvio, né? Porque você vai ter aula naquela língua, você vai ter que entender o conteúdo e você vai ter que fazer provas e trabalhos baseado naquele conteúdo que você teve que escutar na aula e compreender. Mesmo que você fosse uma pessoa que já soubesse tudo, porque, por exemplo, eu quando comecei a fazer o meu mestrado, a primeira cadeira que era História da Música, eu conhecia o conteúdo, eu tinha tido boas aulas no Brasil e sabia bem. Mesmo assim, a faculdade não vai querer se convencer com o seu passado, ela vai normalmente pedir para você fazer um teste de proficiência como parte da admissão. Nos Estados Unidos, mais comum e mais feito é o TOEFL. E as universidades, cada uma pede uma nota. Então, eu quero tanto no TOEFL para poder entrar aqui. O Canadá, em geral, aceita o TOEFL, mas ele usa muito mais o IELTS. Então, aí, cuidado aí, quem gosta de fazer o IELTS pensando pela imigração, tem dois IELTS. Tem o Academic e o General. O General, normalmente, é o utilizado para imigrar. O Academic, como o nome já diz, é para estudar. Essa questão da língua, além de ser uma coisa importante para o dia a dia, conforme está lá no meu outro vídeo, ela, em geral, ela vai ser pré-requisito você apresentar essa proficiência. Existem exceções, existem. Eu não vou, daqui a pouco aparece aqui um comentário de fulaninho conseguiu sem fazer... Ok, mas gente normais que não o fulaninho, em geral, você vai precisar sim para poder ser admitido numa faculdade, numa língua que não é a sua língua natal. O nome que se usa aqui é application, e o apply, se aplica para ser selecionado ou não naquela universidade. Aí, depois disso, hoje em dia, ninguém tem desculpa para não conseguir informação das universidades, porque tem internet em tudo que é canto, Então, procure as universidades baseado no curso que você quer. Então, tem escolas que são especializadas em medicina, escolas que são especializadas ou grandes nomes dentro de uma área específica, como é o caso da minha, da música. Eu gosto, aí é uma preferência pessoal minha, procurar qual é o departamento que eu vou tentar aplicar e entrar em contato com algum supervisor, com alguém que esteja responsável pelo setor de admissões e trocar uma ideia. Por essa troca de e-mails, você já tem uma noção se o departamento é grande, se ele é pequeno, se as pessoas vão querer ter mais alunos de fora, se tem espaço de repente para conseguir bolsa. Então, são informações que eu acho importante. Baseado no que você já está procurando, você vai tomar algumas decisões. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem muito a mania de fazer faculdade, Algumas pessoas fazem curso técnico, então quando chega nos Estados Unidos quer fazer faculdade. Dependendo da sua área, vale mais a pena fazer um college, que não é exatamente uma universidade. O college seria mais próximo ao curso técnico do que necessariamente ao curso acadêmico. Tem que pesquisar bem o que você quer para saber aonde você vai fazer o processo de admissão. Quanto mais bem informado a gente está, melhor, porque cada processo de admissão é pago em dólar, tem taxinha, sempre tem taxinha, pago em euro, se você for para a Europa, então nunca é barato a gente às vezes pagar o preço da falta de informação. Vou interromper, fazer um adendo aqui, Eu sei que às vezes a gente tem uma oportunidade relâmpago e tem que agarrar e as coisas acontecem tudo no meio de última hora.
Mas o ideal é você começar a planejar e a pensar em documentos e tudo mais com pelo menos 2 anos de antecedência, tá? Isso é muito importante que você tenha essa organização e antecedência, porque os processos levam tempo, tanto de admissão quanto de visto. Então não deixa para a última hora, tá bom? Escolhido o que você vai fazer, tem que olhar os processos de admissão de cada universidade ou cada college. Alguns processos vão ter testes específicos de matemática, de física, de biologia, e outros não, né? Então, por exemplo, o college, ele vai utilizar esses testes para poder cobrir a falha de que você não fez o ensino médio naquele país. Mesma coisa o que chama o undergrad, que seria a faculdade propriamente, né? Normalmente você não precisa de histórico, você precisa passar em testes admissionais. Agora, para fazer mestrado, por exemplo, às vezes o histórico traduzido da sua faculdade brasileira, ela já serve para cobrir esses testes. Ainda vai precisar de inglês, viu? Em geral, eles vão pedir 2 coisas, os históricos e, dependendo do curso que você for fazer, um texto para provar o que você já sabe sobre aquele assunto, para saber se você consegue escrever academicamente, enfim, né? Então, assim como no Brasil, para fazer um mestrado, você pedem também um pré-projeto, né, coisas nesse sentido escritas materialmente, né? Aqui também, mas de novo, eu não vou ficar discorrendo em detalhes, porque isso vai variar de faculdade para faculdade, de universidade para universidade, e claro, tem cursos muito específicos, como é o caso meu da música, que pedem inclusive para você mandar um vídeo tocando, ou você, se tiver oportunidade de ir no local fazer uma audição, né? Então, de novo, procure os detalhes onde está lá nos requirements, né, para admissão, os requisitos que você vai precisar. Um detalhe aqui que eu acho importante, tá? No Brasil, dependendo da faculdade, dependendo do professor, dependendo, às vezes, para nós, eu lembro de cadeiras que eu fiquei muito feliz de tirar uma nota que não seria, assim, um 10. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente não pensa enquanto está na faculdade, porque, às vezes, nem pensa o que vai fazer depois dela. Mas quanto melhor for essas notas, melhor para você conseguir uma vaga num outro país. Então, né, tentar o seu melhor. Outra coisa, normalmente as universidades aqui pedem o que se chama Letter of Reference, nada mais é do que cartinhas de referência. Eles querem que professores ou pessoas que trabalharam com você mandem referências dizendo que você é uma boa pessoa, que você é um bom estudante, que você não vai sair correndo do programa deles na semana que vem. É outra coisa a se pensar, se você já está fazendo faculdade no Brasil, pretende fazer uma pós fora, já é legal de já ir vendo quais são os professores que você tem melhor relacionamento e já deixar isso meio que engatilhado, né, para não ficar desesperado correndo atrás de referência depois. Então é isso. Como eu falei, algumas faculdades precisam de complemento, né, então vai ter audition, vai ter que mandar um desenho, enfim, tem outras coisas mais específicas, mas só recapitulando aí, prova de inglês, as cartas de referência, né, bom relacionamento, e os históricos. Histórico traduzido, você que está se formando e planeja estudar fora, nem perde tempo, nem pergunta para a faculdade. Já vai traduzindo seu histórico juramentadamente. Vou fazer de novo, abrir aqui um outro parênteses sobre os históricos. A maioria das faculdades fora do Brasil pede que você mande os históricos dentro de um envelope lacrado, né? Que normalmente aqui fora elas mandam de faculdade para faculdade, você paga uma taxa e ela manda direto, né? Eles não têm medo de fraude, enfim. No Brasil eu sei que isso não é uma regra, isso é bem complicado. A minha faculdade, eu fui lá, pedi o histórico para eles, eles me entregaram no envelope fechado, pedi para carimbarem em cima da abertura do envelope como se fosse um selo, né? E eu não abri o envelope, eu cheguei, botei no correio como se eu fosse a universidade e mandei para onde eu estava procurando a admissão, né? Então, de repente, é outra coisa já se ir pensando, porque essas coisas levam tempo, e aí depois que você já está querendo sair do país, você tem que correr com tudo isso, né? Eu vou falar agora, depois que você é admitido, tem alguns outros detalhes que eu acho importante falar. Ser admitido não significa que você tem bolsa, não tem nada, você simplesmente foi aceito naquela universidade. É como se você fizesse o vestibular para entrar numa faculdade no Brasil, e é isso, né? O processo de bolsa, em geral, ele é diferente, ele vai depender de vários outros fatores.
né? Tem bolsas, às vezes, pelo departamento que você está estudando, tem bolsas que são do país apoiando estudantes internacionais, tem de vários tipos, cores e tamanhos. Então, tem que procurar pela universidade ou até por fora dela, questões como funding, scholarships, são mais ou menos os nomes que você vai procurar para poder olhar nisso. Eu praticamente, de novo, nesse e-mail com esses supervisores, eu deixo muito claro que, por mais que eu seja admitida no programa, eu não tenho como pagar, né? Então, uma semestralidade em dólar dói, né? Então, eu sempre procuro perguntar se tem bolsa naquele departamento, como é que eu faço, porque, de novo, a bolsa lá relacionada com o histórico vai ser adequado ao seu desempenho, ao seu currículo, enfim, tem várias questões. Aqui, por exemplo, eu não tenho bolsa, mas eu tenho o que chamam de TA, né, o Teacher Assistant. É tipo um monitor, né, eu dou assistência numa aula da graduação, no caso, né, e eu corrijo prova, trabalho e tudo mais, então eu praticamente trabalho, né, para pagar meus estudos, ajuda muito. Então, acho que não esqueci nada, né, falei da língua, falei dos processos que são diferentes conforme universidades ou conforme o nível de escolaridade que você quer, né? E o que mais ou menos você precisa ter em mãos aí para ter esse material. Qualquer dúvida, me deixa um comentário aí, me manda uma mensagem no Facebook. E é isso, certo? Até mais!